Verdadeiramente, nós somos privilegiados por vivermos nesse tempo. Mas eu te peço que fique comigo até o fim desse vídeo para que você entenda em qual contexto eu falo isso. Para começar, o Messias esperado na plenitude dos tempos já veio. Nós temos esta grande graça de já termos a salvação conquistada por Cristo Jesus. É claro que os que nasceram antes do episódio da vinda de Cristo à Terra, por sua fidelidade a Deus, podem também serem participantes da salvação que nós podemos. Mas nós falamos de um modo especial desse tempo, desta era messiânica, pois a própria palavra de Deus faz questão de enfatizá-la. Lá em Lucas, capítulo de número 10, no versículo 23, Jesus disse assim: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Este é o Kairos, o tempo da graça. O Espírito Santo nos foi enviado para habitar em nós, permanecer em nós. Quando estamos em Cristo e recebemos o Espírito, de fato nos tornamos casa de Deus. Temos a igreja, os sacramentos, a liberdade de expressar a nossa fé, principalmente nesse país. Qualquer um pode ter acesso à Bíblia Sagrada, física ou no formato digital. Temos pregações, homilias diárias, cursos, estudos disponíveis facilmente na internet. Podemos evangelizar e ser evangelizados através das redes sociais. Existem TVs com boas programações cristãs. Está cheio esse mundão aí afora de pregadores, de missionários, de frentes de evangelização, de comunidades de vida, enfim. Mas aqui surge um grande paradoxo que eu quero separar e abordar a você em 2 pontos. Em primeiro lugar, por um lado, apesar de todo esse tempo propício para se experimentar Deus, cresce o paganismo, cresce o pecado, cresce a iniquidade, cresce a apostasia. Jesus já havia dito em Mateus 24:12 que ante o progresso crescente da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3, o apóstolo Paulo escreveu: Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro há de vir a apostasia, ou seja, pessoas abandonando a fé para não seguirem nenhum tipo de crença ou para seguirem crenças falsas, crenças errôneas. Então nós estamos nesse tempo difícil do mundanismo crescente, do secularismo, de pecado sendo cometido das mais variadas formas e intensidade, violências, enfim. E mesmo nesse tempo favorável, mesmo nesse tempo, há uma dificuldade de uma conversão real, há uma escassez de frutos verdadeiros. E nós sabemos que o problema não está em Deus, o problema não está na palavra, mas mesmo essa palavra sendo pregada, sendo disseminada, anunciada, ainda há uma escassez de frutos. Quando a gente lembra da história inicial da igreja lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que o apóstolo Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Mas parece que hoje 3.000 pregadores pregam e dificilmente uma pessoa se converte. Mas o segundo ponto, falando sobre esse grande paradoxo, nós vemos um cristianismo que aparentemente cresce, mas não é diferente nem faz a diferença. Aqui é ao contrário do tópico anterior. Não são pessoas que rejeitam a Deus, que se opõem a Deus. Na verdade, aqui nós falamos sobre pessoas que buscam a Deus, que dizem professar e crer em Deus, mas aparentemente não são transformadas. Então, estamos diante desta oportunidade maravilhosa de vivermos a fé, de buscarmos a salvação. Deus está nos nossos lábios e nos lábios de muita gente, versículos bíblicos espalhados por todos os lugares, nos vidros do carro, muita coisa falando sobre Deus. A Bíblia Sagrada é um best-seller, o livro mais vendido. O Brasil é considerado um dos países mais cristãos
do mundo. No Instagram a gente vê anúncios relacionados à fé, fala-se muito em avivamento, mas onde está o impacto de tudo isso de forma concreta? Mas para encerrar, eu destaco aqui alguns possíveis motivos que podem dar origem a este grande paradoxo. Em primeiro lugar, mesmo diante de todo esse tempo propício, desta oportunidade que nós temos de viver a fé, de buscarmos a salvação, existe uma escassez de uma experiência genuína com Deus. E eu falo aqui novamente o que eu falei lá atrás, o problema não está em Deus, o problema não está em sua palavra, em seu evangelho, mas sim em nós. Porque se a palavra de Deus, se a graça de Deus, se o evangelho não encontra em nós um ambiente receptível, fértil, para que ele produza fruto, não haverá resultado, não haverá transformação. Aqui a gente pode lembrar, por exemplo, da parábola do semeador, onde a semente é lançada, mas o evangelho destaca 4 tipos de solo. Somente no solo fértil, a palavra de Deus, que é eficaz, ela pode produzir os seus frutos. Mas um segundo motivo é, por mais que haja uma receptividade da palavra de Deus, um acolhimento da graça, nós precisamos dar continuidade a essa experiência. Como assim? Quando não há frutos, quando não há resultados, significa que nós também não estamos colocando em prática. Isso é o que diz Tiago capítulo 1. Não basta sermos ouvintes, não basta sermos receptores da palavra de Deus, temos que ser cumpridores. Porque senão a graça, a palavra, o evangelho não fará acontecer resultados em nossa vida, nós não seremos transformados. Mas em terceiro lugar, eu destaco a banalização da fé. O que é isso? Existe uma falsa palavra sendo anunciada, um falso evangelho, uma falsa graça de Deus sendo anunciada. E às vezes o evangelho verdadeiro sendo anunciado, mas de forma errada. E o anúncio do evangelho de forma errada não é capaz de transformar o ser humano. Uma falsa palavra, um falso evangelho, por mais que pareça com o original, também não pode produzir efeito no homem. Então existem falsas doutrinas, heresias, existem falsos mestres, falsos profetas, no meio de todo esse anúncio que a gente fala, de toda essa saturação de proclamação da palavra. Muita coisa não está de acordo com Deus. Então, eu aqui venho te dizer que procuremos buscar ao Senhor e viver com Deus de forma verdadeira, para que não façamos parte deste grande paradoxo.